o meu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caras empreendedoras, caros empreendedores, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, minhas palavras vão ter como fundo essas leituras que são da terça-feira da 18ª semana do tempo comum. Começamos ouvindo Jeremias. Essa passagem de Jeremias, lá do século VII antes de Cristo, mais ou menos, foi escrita para os judeus que haviam ficado em Jerusalém, porque a maioria do povo derrotado havia sido deportado. E você sabe, a vida de alguém que é deportado para um país em clima de guerra não é nada fácil, vira um escravo, não pode celebrar o culto divino, e realmente sentiam-se, acima de tudo, humilhados. E através do profeta Deus fala: olha, isso aconteceu pelo pecado do povo. O povo se esqueceu de mim, o povo me abandonou, estão agora sofrendo a consequência da escolha que fizeram, que as pessoas fizeram. Mas no fim há uma palavra de esperança. Deus continua sempre propondo de novo: olha, eu quero ser o Deus de vocês e quero que vocês sejam o meu povo. Assim é Deus. Como Paulo vai dizer que ele é rico em misericórdia. Então é próprio da natureza de Deus a misericórdia e sempre dar uma nova oportunidade para nós, porque ele conhece a nossa fragilidade. O anjo é espírito puro, ele vê todo o problema com clareza sob todos os ângulos. Nós vemos tudo de forma muito parcial. Por isso que o pecado acaba nos atraindo, porque vemos um aspecto simpático, agradável, e aí esquecemos todo o resto. Mas a última palavra é do Senhor: vós sereis o meu povo, eu serei então o vosso Deus. Jesus, ele, nessa breve passagem do Evangelho, primeiro ele discute com os fariseus.
Foi sempre a grande discussão da vida dele. E o grande problema, e por isso que Jesus era tão firme com os fariseus, porque enquanto ele vinha propor uma religião não fácil, mas realizadora do ser humano, uma religião de amor, que responde às necessidades mais íntimas do coração humano, os fariseus estavam presos unicamente ao externo, à formalidade, a obrigações, mas obrigações que matam. Porque se nós formos também só agir por obrigação, porque eu devo fazer, porque isso faz parte dos minhas obrigações, que vida é esta? Depois Jesus se dirige à multidão no segundo momento. Em terceiro lugar, aquele diálogo com os apóstolos lá no lago de Genezaré, que é muito interessante, quando Jesus coloca a fé de Pedro e dos demais à prova. Mas a preocupação de Jesus, dizer logo, não, eu não sou fantasma, sou eu, não tenhais medo, não tenhais medo. Se alguém se der ao trabalho de pegar um dicionário bíblico e pegar a palavra medo, e todas as vezes que Jesus fala isso, não tenhais medo, não vos preocupeis, a gente vê que é uma série bastante grande, porque o medo é terrível, o medo é um câncer quase que invisível, que vai corroendo as energias da pessoa, físicas, espirituais, morais e tudo, vai corroendo, daqui a pouco a pessoa está prostrada, desanimada, nem sabe por quê, mas é o medo, porque quando a gente tem que enfrentar alguma pessoa, um problema, o problema é concreto, pessoas são concretas, o medo é o enfrentamento de uma realidade invisível, e aí a gente gasta energia imensa para nada, isso que é o pior, para nada. O medo não constrói nada, o medo não é de Deus é confiança. Então é isso que Jesus sempre procurou incutir, sou eu, como não vos preocupeis. Como é importante para nós, que temos sempre, cada um de nós, quantos problemas a gente tem, é na família, é na profissão, é nos contatos todos, e como é importante essa certeza de Jesus, sou eu, estou ao seu lado, não vos preocupeis. Agora, Santo Padre João Paulo II, ele dizia que a igreja vive da presença de Cristo, dessa certeza, eu estarei convosco todos os dias, por isso, não tenhais medo, não vos preocupeis. Não nos preocupando, não tendo medo, toda a nossa força interna, nossa criatividade, nossa capacidade de trabalho, tudo converge para o bem, para construir alguma coisa. Mas o medo tolhe a criatividade, paralisa e mata a vida. A partir desse pano de fundo, eu penso que seria interessante, já que é o meu primeiro contato assim com vocês nessa missa dos empreendedores, porque eu me lembro que ano passado tinha tudo marcado para vir, mas faleceu o meu antecessor lá em Maringá, o bispo Dom Jaime, eu fui lá no enterro, aí Dom Gilson veio em meu lugar. Então, como é a primeira vez, eu gostaria de apresentar um pouco como eu vejo esse papel de vocês na sociedade. Mas não é eu, só o Murilo, como a igreja vê, porque eu procurei colher da igreja esses pensamentos. A igreja constata duas grandes tendências no mundo de hoje. De um lado, uma contínua modernização. A gente pega qualquer aparelho, qualquer computador de 10 anos atrás, parece que tem 3 séculos. E até eu acho que nós estamos numa corrida meio desenfreada, quase um pouco por moda. Mas há realmente um crescimento inegável em todos os campos. Sem pensar em termos de medicina, pensarmos em termos de comunicação, campo econômico. Também há uma urbanização sempre crescente, com novos problemas que uma sociedade de 100 anos atrás não tinha. Hoje, no Brasil, 83% das pessoas moram na cidade. Então isso tudo mudou o relacionamento
entre as pessoas. A vida do campo era mais bucólica, mais calma, mais tranquila, mais meditativa. Tocava o sino 6 horas da tarde, todo mundo sabia a hora da Ave Maria. Hoje, mesmo que o sino tocar, quase ninguém nem escuta. Eu digo isso não no saudosismo de vamos voltar àquele tempo. Não, eu acho que a história é irreversível e não perdoa os saudosistas. Depois, uma tecnificação sempre maior em todos os campos. Então, isso é inevitável, é próprio do homem querer melhorar. E na verdade, é uma resposta àquela ordem que Deus deu lá no começo da criação: dominai a terra e submetei-a. Quer dizer, Deus ousou. Ele não nos deu um mundo prontinho, onde tudo estivesse feito. Podia ter dado, é o Criador, para quem fez tudo isso, completar um pouquinho mais. Não, Ele nos quis co-criadores com Ele, participando da obra da criação, que com o nosso trabalho, e aí quando eu digo trabalho, penso em inteligência, penso no físico, penso em tudo, que nós participássemos da obra da criação. Então há muito trabalho que precisa ser feito. E aí a gente começa a descobrir uma dimensão do trabalho que é essencial do ponto de vista cristão. O trabalho como fonte de santificação, de santidade. Sou chamado, e cada um é chamado a crescer e santificar-se pelo trabalho. Então, esse de um lado é esse mundo que Deus nos deu, desafiador. De outro, infelizmente, o que estamos notando no mundo, que com toda essa modernização, esse crescimento, essa melhoria, nem sempre tem atingido todo mundo. É verdade que há uma melhora, assim, mas não como poderia e deveria ser. Quer dizer, é inimaginável que no mundo de hoje, e não vou falar da África, não, aqui, Salvador, que gente passe fome, que gente passe necessidades básicas, né? Porque havia uma mentalidade, quem é da minha geração se lembra bem, no tempo da Revolução, crescimento do Brasil, década de 70, 80, se achava o seguinte, que aumentando o bolo, e bolo seria o resultado de todo o trabalho da economia, automaticamente sobraria um pedaço maior para cada um. E a gente nota que não tem acontecido isso. Sim, tem crescido uma classe média, mas na verdade o número de pobres está aumentando. E hoje temos o analfabeto digital, que realmente, no mundo como hoje, se o analfabeto clássico já para eles é um problema a vida, também para o digital, onde tudo é base de botão, de computação, e a pessoa se sente fora dessa sociedade, e vê que é uma sociedade onde não há lugar para ela. A igreja, então, diante disso aqui, ela não vem agora, então, propor um modelo de sociedade, olha, esse sistema é melhor, ou este outro é melhor. Não, não é função da igreja. A função da igreja, no meio dessa situação, é apresentar critérios. Que critério deve ter um político, um comerciante, um dirigente de empresa, em qualquer pessoa que tenha alguma participação nessa vida econômico-social? E o primeiro critério é justiça. A justiça, no seu fundamento básico, é dar a Deus o que Ele tem direito. Olha, Ele é Criador, tem direito ao meu amor. Direito. Então, eu amá-lo não é algo que eu faço apenas porque é agradável amá-lo. Na verdade, Ele é meu Senhor. Se eu o reconhecer como Senhor, eu tenho que necessariamente amá-lo. Mas a justiça para o irmão, porque Deus nos fez e colocou no mundo solidários, onde a sorte de um depende do bem-estar do outro, e por isso a salvação de um depende do que ele soube fazer em termos de gestos de solidariedade para com o outro. O critério de defesa dos mais vulneráveis. Durante um tempo, especialmente a partir
da Conferência dos Bispos Latino-Americanos em Puebla, 1979, muita gente não aceitou a história de que a igreja fez opção pelos pobres. Aqui é importante lembrar o seguinte: pobre, no sentido bíblico, é aquela pessoa que, sem a ajuda de alguém, não sairá da situação que está. É aquele que estava lá caído à beira do caminho, caminho que passou um sacerdote, passou um levita, olharam, viram, foram embora, passou um samaritano, se debruçou, recolheu, leva para a estalagem, garante o atendimento. Então, pobre é isso. Quer dizer, então, quando se fala em opção pelos pobres, é a ajuda para aqueles que estão numa situação tal, não sairão, sofrerão a vida toda. Então, a função nossa como cristãos é ser aquela mão do bom samaritano estendida para ajudar a pessoa. Daqui a pouco ela, ajudada, cuidada, ela vai tocar a sua vida para a frente. Mas isso então é evangélico, não é uma invenção agora da igreja de Puebla, é da igreja, da igreja. Claro que quando se leva isso para o campo da ideologia e começa a ver lutas, aí não é a visão bíblica do pobre. Bem, no meio dessa situação toda, desses desafios, foram surgindo na igreja pastorais. Na verdade, a gente devia falar uma pastoral, porque o que é pastoral? É o olhar do pastor para a realidade. O olhar do pastor. Agora, a partir desse olhar do pastor e do bom pastor que é Jesus, ele, ao olhar, ele vai sentir situações diferentes. Domingo passado, no Evangelho falava que Jesus, que tinha se retirado por causa da morte de João Batista, nisso o povo vai atrás. Ele olhou, viu aquele povo tão carente, tão pobre, tão frágil. Ele, como diz o Evangelho em português, que Jesus teve compaixão. Em latim significaria compatire, a capacidade de sofrer com o outro, de fazer sua a dor do outro. Então esse é o olhar do pastor, mas é o olhar que Jesus quer ter através de cada um de nós para o mundo, porque ele foi muito ousado. Ele falou, fez a sua parte, ajudou aqui, ajudou ali, formou os apóstolos, depois disse: olha, ide pelo mundo, agora o problema é seu, de vocês, eu garanto, eu vou estar com vocês até o fim, mas agora vocês é que devem assumir e fazer aquilo que eu quero fazer. Então, na verdade, nós somos convidados por Jesus a fazer no mundo o que Ele quer fazer através de nós. Aí a gente vai entender aquela frase tão significativa de Paulo, quando ele diz aos Gálatas: eu vivo, mas não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Veja como Paulo interiorizou isso. É Cristo que vem em mim, que olha as pessoas através de mim, que serve alguém através de mim. Não sou eu que faço isso, não sou eu que ensino, não sou eu que ajudo o necessitado, não sou eu que consolo um triste. É Jesus que faz isso através de mim. Então a pastoral é isso, é o olhar do pastor, mas claro, por necessidade metodológica, praticidade. Aí na igreja foram se criando pastorais para atender setores que às vezes não estava esquecido, não estava sendo atendido diretamente. Mas não é então só olhar para o necessitado monetariamente falando, também para o necessitado que precisa de uma força, de uma luz, de uma inspiração. E aqui temos que reconhecer que houve épocas, não muito distantes do nosso tempo, em que se esqueceu do valor de quem é empreendedor. Parecia que ser empreendedor é algo negativo, mas quando na verdade, numa sociedade, se não tiver pessoas criativas, que criem empregos, que unam as pessoas em torno de objetivos comuns, que ajudem a humanidade a melhorar e a crescer,
não vamos ficar na idade da pedra, o que não é também, seguramente, projeto de Deus. E aqui então é o leigo que tem um lugar especial, são vocês. Porque nós, que temos o sacramento da ordem, diáconos, padres, bispos, nós temos uma determinada missão: servir o povo com a palavra, com o cuidado de unir em torno do bom pastor, no sacrifício eucarístico. Mas você, leigo, você, leiga, tem como vocação viver a sua vocação no mundo, dentro do mundo, para transformá-lo. Não é, porque senão a igreja teria prescrito e apresentava um outro projeto, criar de repente dentro da sociedade ilhas onde nós viveríamos, nos amaríamos, nos serviríamos, nos ajudaríamos e o resto que se dane. Não, Jesus disse que o cristão é fermento, o cristão é luz. Ora, o fermento, quando é que a gente se lembra, nós homens especialmente, quando é que a gente se lembra do fermento? Quando o pão está duro, não cresceu, aí a gente lembra, nossa, faltou o fermento não funcionou. Senão a gente come o pão e nunca passa meses e anos sem se lembrar que o fermento tem um papel tão importante. Quer dizer, nota-se o fermento quando ele não cumpre a sua missão. Assim deve ser a missão do cristão. Não precisamos aparecer e marcar uma plaquinha, olha, isso eu que fiz, aquilo ali. Não, o importante é que o amor, o bem, a santidade, a solidariedade, a justiça perpassem através de nós. E o mundo fique melhor por causa de nós. Mesmo que ninguém saiba que foi a Maria, foi o Pedro, não importa. Importa que as pessoas se sintam melhor. Não sei se o bom samaritano deixou para aquele pobre que ele recolheu lá, o ferido, um cartão de visita dizendo, olha, qualquer coisa telefone para mim, estou aí, se quiser até me agradecer, ficarei contente. Provavelmente foi embora, deixou o dinheiro, foi embora. O importante, olha, fez o bem e foi embora. O bem foi feito. Não importava, ele não sentia necessidade que o favorecido soubesse que foi ele. Claro que isso vai contra o nosso sentido, a tendência à vaidade. Como a vaidade é um sentimento forte, talvez não em vocês, mas em outros lugares, em outras pessoas, é forte esse sentimento. Aquela necessidade de a gente falar da gente, de aparecer, de ser reconhecido. E se ninguém reconhece, me matei e ninguém me elogiou. Como aquele velhinho que foi elogiado na sua cidade, porque tinha sido uma pessoa muito dedicada a todos, elogiado. Aí fizeram uma sessão, vamos fazer uma sessão enquanto ele está vivo ainda. Fizeram com discurso, medalha, presente. Tá. Terminada a sessão, ele foi indo embora com a mulher. Aí a mulher disse, mas você está triste depois de tanta homenagem? Falaram tanta coisa bonita a seu respeito. E ele, mas ninguém falou da minha humildade. Então, às vezes, a gente se envaidece e acha que isso que vai dar um resultado para nós. Não, o fermento, a luz, ninguém está lembrado da luz. Ela ilumina, o ambiente fica claro, cumpre a sua função. Então, você, leigo, tem essa missão dentro do mundo. Esse é o seu caminho de santidade. Agora, uma coisa importante, que as transformações externas só vão acontecer se houver corações convertidos. Você vê por que tanto plano de paz falha, como agora no Oriente Médio? Porque não nasce de um desejo do bem do outro. Enquanto alguma coisa não nasce de um desejo realmente de ajudar o outro, são coisas externas, são planos de paz apenas formais, que não vão realizar coisa nenhuma. Bom, diante disso, o que a igreja então defende? Isso válido para vocês. Em primeiro lugar, tudo que for feito tem que levar em conta, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana. Tudo, qualquer trabalho, qualquer iniciativa, isto aqui promove a dignidade. Quando eu falo de dignidade é porque o ser humano
nós, eu, você, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos um valor, uma dignidade que deve ser respeitada. Mas o irmão também tem, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, ele também tem uma dignidade. Então, tudo aquilo que fizermos tem que ter esse carimbo, dignidade humana. Um segundo valor que a igreja insiste que é necessário lembrar: o destino universal dos bens. Deus criou os bens para todos os seus filhos, não criou para uma minoria privilegiada. Tudo é para todos, a água, as plantas, tudo deve ser para todos. Então não pode uma pessoa ou uma geração usar de forma abusiva da criação, tirando aquilo que é direito do outro ter também, poder usufruir-se dos benefícios daquela criação. Um terceiro valor que a igreja ensina teria sintetizado naquela frase de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Se nada eu posso sem Jesus, eu tenho que voltar-me para Ele na oração, na leitura da palavra, nos sacramentos, especialmente a Eucaristia, porque eu tenho que alimentar meus ideais, meus valores. Por isso eu acho muito importante esse encontro de vocês, esse encontro mensal, além daquilo que já é a vida comum de cada um de vocês, para se alimentarem e fortificarem os ideais. Porque eu posso imaginar quanto combate contrário, quanta mentalidade contrária, dia a dia, vocês enfrentam. E precisam de força para perseverar. Da parte da igreja, a nossa função é ajudá-los a discernir a vontade de Deus. O nosso trabalho, a nossa presença, ajudá-los a conhecer o que é da vontade de Deus. Isso é a função do apóstolo. E, sem dúvida, a igreja, olhando para vocês, reconhece a importância. Não sei se já fizeram o cálculo, mas quantos empregos, talvez, são garantidos por causa do trabalho de vocês, de tantos de vocês? Quantas famílias têm o pão por causa dessa dedicação? Quantas pessoas têm a dignidade de poder dizer: olha, eu estou colaborando com o meu trabalho para fazer isso, para fazer aquilo, e ganho meu salário? Quanta gente, por causa de empreendedores que realmente têm e sentem essa sua vocação de ajudar o mundo a ser um pouco melhor. O que se deve buscar, portanto, e cada vez mais, é que tudo aquilo que for feito seja sempre em benefício de todos, especialmente dos mais pobres. Você se lembra daquela frase que o nosso cardeal Dom Cláudio Rumes falou para o Papa, logo depois da eleição dele: Santo Padre, agora que foi eleito, não se esqueça dos pobres. E aquela frase assim dita, de repente me marcou tanto, que embora ele já se dedicasse muito aos pobres em Buenos Aires, que ele até pega o nome de Francisco para deixar uma marca no seu pontificado e dizer em que linha ele iria dirigir a igreja. Eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês, que sirva de consolo. Sobre vocês, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, paira uma bênção especial de Deus. Porque Ele que mandou-os completar o mundo, melhorá-lo, consertá-lo, torná-lo mais confortável e melhor para todos. Então, todo esforço que fizerem para que esse mundo seja melhor, tenho certeza, esse esforço conta com a bênção de Deus, porque estarão cumprindo uma ordem tão importante que foi a primeira, dada lá no início da criação: dominai a terra e submetei-a. E que Deus os abençoe para que possam beneficiar, para que Ele possa beneficiar muitos e muitos através da dedicação de vocês. Assim seja. Essa luz que se acende dentro de você é a luz que vem dos céus, é a luz de Jesus Cristo, é a luz do nosso Senhor. Você que veio pela primeira vez,
nossa missa para empreendedores. Nesse curto momento, nós queremos, depois de celebrarmos a Eucaristia, o ápice da nossa fé, de estarmos alimentados, agora queremos ser enviados em missão. Essa bênção que você leva, ela deve ser realidade agora, no seu empreendimento. Essa é a bênção do envio. A missa, depois de terminada aqui na igreja, ela começa lá onde você trabalha, com seus colaboradores, com seus sócios, com seus clientes, pois uma bênção paira sobre você, esta bênção de Deus. Por que ter medo? Porque muitas vezes queremos recuar. A fé deve ocupar o centro da nossa vida, do nosso empreendimento. É a força, é o que move. Vamos cantar e pedir o Espírito Santo de Deus venha e faça morada no coração da gente. Ora em mim, Espírito Santo, vinde. Ora em mim, Espírito Santo, vinde. Falar em mim, Espírito Santo, vinde. Falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Cada pedido que está aqui diante do altar, que você escreveu com toda a fé, esse momento se queima e a fumaça leva ao coração de Deus a nossa prece nesse momento, pela sua empresa, pelo seu empreendimento, pelos seus projetos, seus sonhos, seus negócios, seus clientes, pela empresa da pessoa, da família que você vem pedindo, para continuar protegendo, crescendo, prosperando e esteja sempre a serviço do bem, dos mais fracos, dos mais pobres. Senhor nosso Deus, nós queremos sim que o nosso empreendimento seja consagrado a Ti, para que seja consagrado aos pobres, que eles tenham sempre espaço no coração da gente, porque o que vale a vida se não servir a Ti, ó Pai. A vida é tão passageira, mas o bem que é feito aqui não se apaga jamais, ele continua para sempre. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Uma bênção paira sobre você neste momento. É a bênção de Deus que vai nos acompanhar em todos os momentos. Se em alguma situação a gente sentir que a gente vai afundar, como aconteceu com Pedro,
Jesus está lá para estender a mão e nos tirar e nos levantar. Ele vai nos dizer: homem fraco na fé, mulher fraca na fé, mas Ele vai nos levantar. E a gente vai aprender que quando estamos com Jesus, temos sempre a chance de nos levantar e recomeçar e fazer sempre melhor. Vem, Espírito de amor, encher a nossa alma da Tua luz, da Tua verdade. Que esta bênção continue pairando sobre cada um de nós. Neste lugar, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Vem abençoar. Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Maria Santíssima, nós celebramos hoje a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Venha caminhar conosco, Mãe querida que nos protege, Nossa Senhora. Nós queremos segurar na sua mão para caminharmos juntos, trilhando o caminho da fé ao encontro do teu Filho Jesus. Se estamos contigo, ó Mãe querida, estaremos sempre com teu Filho, o Mestre, aquele que ensina, aquele que nos liberta, aquele que deve estar sempre presente nos nossos empreendimentos, na tua empresa, na tua profissão, nos teus projetos. Não se esqueça, Jesus é aquele que deve estar no centro de tudo, de todas as decisões, de todas as iniciativas. Ao abrir o seu negócio e ao fechar, ao abrir o seu dia de trabalho e ao terminar, você que é profissional, é Jesus que comanda, é Ele que está conosco. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Podemos, nesse momento, já apagar as nossas velas, porque a luz de Cristo já se acendeu no coração da gente, acender as nossas lâmpadas. Que nós saibamos sempre colher desses momentos de oração a força que nós precisamos para continuar levando nossos empreendimentos, sentindo a presença de Deus, o amor de Deus. Essa bênção quero que em primeiro lugar seja para você. E bênção é a presença de Deus na nossa vida, e quando Jesus está conosco, Ele bendiz o Pai. Nós queremos com Ele bendizer o Pai. Depois, para as pessoas que dependem de vocês, quer seja você funcionário público, professor, comerciante, comerciário, industrial, profissional liberal, não importa. Aquelas pessoas que dependem de você, que estão sob a sua responsabilidade, sejam também abençoadas. E os familiares, que são o sustentáculo da vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Na alegria e na esperança, vão em paz, e o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Senhor, eu quero obedecer
derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva.